A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma vez estou aqui hoje para trazer para você mais um estudo da Bíblia Sagrada. Hoje, irmãos, eu quero falar a respeito do livro do Apocalipse, um livro que infelizmente é muito sonegado nas igrejas, não é quase pregado, a maioria não tem muito entendimento, não se esforça também para aprender o livro, e por esse motivo é que esse livro é bastante sonegado. Assim como o livro do Apocalipse, também muitos livros do Velho Testamento, como Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias e tantos outros livros, o livro de Cantares de Salomão mesmo, que eu também postei um estudo do primeiro capítulo no YouTube, né? Só você acessar lá o YouTube, coloca lá o nome, Reginaldo Alves, né? Cantares de Salomão, né? Que eu postei, e você vai aprender o primeiro capítulo, né? Fiz uma introdução em 5 partes para você aprender um livro que fala de erotismo, um livro que fala do amor de um homem para com a mulher. Depois, irmão, também fiz a primeira parte, o primeiro capítulo do livro de Oséias, né? Oséias, que é conhecido como João apóstolo, né, do Novo Testamento, né? O João do amor, o João, o companheiro nas tribulações. Oséias também era um homem de Deus, um homem que amava a nação de Israel e sofreu junto com ela. Também postei a parte 1, 2 e 3 do livro de Oséias também. É só você acessar lá no YouTube, coloca lá, ó, Reginaldo Alves, Jó 42, o preleitor sou eu mesmo, Reginaldo Alves, que vai sair lá as minhas pregações e os estudos que Deus me deu. Amém? Hoje eu quero falar a respeito do livro do Apocalipse, um livro que vem falar de revelação, um livro que tem como centro a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que João viu, presenciou, aquilo que Deus queria falar naquela época e fala até os dias de hoje. Vamos falar das 7 bem-aventuranças dentro do livro, que o livro promete da parte de Deus bênçãos espirituais e materiais àqueles que leem as profecias desse livro. A maioria das profecias desse livro já se cumpriram, ainda tem algumas a se cumprir. Então, quando uma profecia é cumprida, ela se torna uma história contada no passado. O Apocalipse tem o mesmo peso do livro de Daniel. São os únicos 2 livros da Bíblia, do Velho, Daniel, e o Novo, o Apocalipse, que fala sobre profecias, sobre juízos, né? Que o Senhor Deus trará no último dia. Amém? Então, enquanto no capítulo 12 de Daniel, Deus manda o profeta fechar o livro e selar, no Novo Testamento, Deus lá na ilha de Patmos usa o apóstolo João para abrir o livro, né? Então, aquilo que Deus queria revelar, em partes, ele revelou para Daniel no livro de Daniel, né? A destruição do Egito, da Babilônia, da Assíria, e Deus vinha mostrando o que iria acontecer. Também mostra o castigo da nação de Israel por ter desviado de Deus. Amém? No Novo Testamento, Deus também vai alertar o povo, as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, onde elas estavam acertando, onde elas estavam errando. Deus tenta corrigir essas igrejas com promessas de vida eterna e outras coisas mais. Então, quero fazer aqui uma pequena introdução, né, chamar você para a leitura bíblica, te aconselhar. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, quero chamar você para estudar junto comigo o livro do Apocalipse. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução, né? Vou usar aqui o livro da Maria Salete da Silva Novarri e também eu vou usar o livro do Herbert Lucier Sear, que vai falar também sobre o livro do Apocalipse. Vamos aprender um com o outro, amém? Começa assim. Os 66 livros da Bíblia foram escritos num lapso de aproximadamente 1.300 anos. Só o Velho Testamento tomou cerca de 400 anos entre os escritos do Velho e do Novo Testamento. Apesar dessa diferença de tempo, Cristo é a figura central de toda a Bíblia. Nos Evangelhos, Cristo revela o Pai. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Filipe, quem me vê, vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14:9. No Apocalipse, o Pai revela o Filho glorioso. E ao contrário dos Evangelhos,
é revelação para o futuro. Escritos originais não restaram do Velho e do Novo Testamento, porém, sabemos foram inspirados. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, excetuando-se, parece, uma parte em aramaico, Daniel de 2:4 a 7:28 e Esdras de 4 a 8 a 6 a 18 e o capítulo 7, 12 a 26 e Jeremias capítulo 10, versículo 11. Felizmente, o hebraico permaneceu sendo a língua do culto israelita. Sem isso, talvez fosse hoje desconhecido. Atribuem a Ptolomeu Filadelfo a iniciativa da versão do Velho Testamento para o grego, resultando a Septuaginta ou versão dos 70. Era a escritura em grego do tempo de Cristo e dos apóstolos do Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, língua mundial na época, exceptuando-se, segundo alguns, o Evangelho de Mateus, em hebraico ou aramaico. Do Novo Testamento, a cópia mais antiga, em grego, Carta de Paulo aos Romanos, data do 3º século depois de Cristo. Geralmente, aceita-se como mais provável que o livro do Apocalipse tenha sido escrito no ano 95 ou 96 depois de Cristo. Sua linguagem, por vezes simbólica, tem a vantagem de vencer mais facilmente o tempo, pois o símbolo não altera sua representação com o perpassar dos anos. Apocalipse é transliteração da palavra grega que significa revelação. Então, irmão, revelar, é abrir a cortina. Então, Deus tinha que revelar, como revelou no passado. Você pega o livro de Hebreus, capítulo 1, Deus falou antigamente aos pais, e hoje, pelos profetas, ele falou aos pais pelos profetas, e hoje ele nos fala através do Filho. Então, Deus nunca deixou o seu povo enganado e nem confundido. Sempre trouxe revelações para nós. Temos que tomar cuidado, irmão. Nem toda revelação provém de Deus. Você pega a primeira epístola de João, capítulo 4, o próprio apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, está dando um conselho. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, visto que falsos profetas se têm levantado no mundo. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, irmão, tome muito cuidado. Cuidado com essas revelações da carne, essas profetaiadas da carne que não provém de Deus. Tem muita gente profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar. Pare de acreditar que tudo é Deus. Nem tudo é Deus. Nem toda cura. Uma coisa também que muita gente, infelizmente, peca é achar que toda cura, por mais benefício que uma cura traga, por mais alegria que uma cura traga, não se deixe enganar. Nem toda cura em nome de Deus quer dizer que foi Deus que curou. Lembra do que Jesus falou no livro do Apocalipse? Satanás, o vosso adversário, fará sinais e prodígios e vai enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Então tome muito cuidado, coloque seu joelho no chão, busque unção, busque o dom da revelação, o dom do discernimento dos espíritos, que é o que mais falta nas igrejas de hoje, tá certo? Cuidado, irmão, nem tudo provém de Deus. A Bíblia diz que nem tudo que reluz é ouro. Tome muito cuidado. Não é porque é um culto, não é porque as pessoas estão dentro de uma igreja, não é porque cantaram o hino, não é porque teve isso ou teve aquilo, ou porque teve testemunho, significa que Deus está aprovando. Se você pegar o profeta Isaías, o capítulo 1, do versículo 10 ao 15, você vai ver que Deus rejeitou várias vezes os cultos que Israel prestava a Deus. Não pense você que hoje Deus não está rejeitando muitos cultos de igrejas, que Deus está sim, irmão. Deus está rejeitando muitos cultos da carne, que não tem compromisso nenhum com Deus. Deus está rejeitando sim. Amém? Tome muito cuidado, tenha certeza que é Deus, porque o diabo, a Bíblia diz que ele se faz como anjo de luz. Nem tudo que reluz é ouro. Amém? Quero usar aqui também, como eu disse, também de mais um autor, que é Herbert Lockyer Sear. Então, ele escreveu um livro, a editora Vida Nova, Apocalipse, o drama dos séculos. É muito bom. Eu recomendo, se você puder comprar, vai te ensinar e te instruir muita coisa.
Então eu quero fazer aqui mais uma introdução, que é canonicidade e autoria e título. Vamos lá? O Apocalipse é a grande e digna consumação das Escrituras. Pode ser considerado um segundo Gênesis, o princípio do novo mundo, de vida espiritual perfeita na cidade de Deus. Assim como Gênesis é o livro das primeiras coisas, Apocalipse é o das coisas últimas. O Apocalipse entrou para o cânon bíblico por seus próprios méritos e, a parte da questão de autoria, entrou com comparativamente poucas vezes dissidentes. Como parte integral das Sagradas Escrituras, o Apocalipse, por sua natureza altamente simbólica, não deve ser negligenciado. Embora teólogos liberais disputem a autoria joanina do Apocalipse, suas objeções não nos demovem da posição de que João, o discípulo amado que escreveu o Evangelho e as 3 epístolas de João, foi também o escritor do Apocalipse. O testemunho da igreja primitiva quanto à autoria de João não pode ser ignorado. Com exceção de 1 Coríntios, Apocalipse é citado com o nome do autor antes de qualquer outro livro do Novo Testamento. Em seu Evangelho e Epístolas, João escreve na terceira pessoa, mas no Apocalipse menciona seu nome 5 vezes e escreve na primeira pessoa. Apocalipse 1:1, 4:9, 21:2 e 22:8. Na maioria dos casos, os escritos das Santas Escrituras não deram títulos a seus respectivos livros. O título deste não é Apocalipse de São João, o Divino, como se sugerisse o apóstolo possuir alguma santidade especial. O livro contém a revelação de Jesus Cristo, que foi dada a João, Apocalipse 1, versículo 1 a 3. João, o recipiente, não o autor do Apocalipse. Muitos referem-se com frequência ao livro como as Revelações, embora contenha ele visões diversas que João recebeu em espírito, constituindo-se em essência uma unidade recebida em um só dia, a saber, o dia do Senhor. Apocalipse 1, versículo 10. A unidade do livro é expressa na palavra introdutória revelação. Bom, há muita discussão sobre o livro do Apocalipse, há muitas interpretações sobre o arrebatamento da igreja, que eu creio que é bíblico. Mas a questão que se passa é o seguinte: a igreja será arrebatada da grande tribulação ou ela passará pela grande tribulação? Então, o Apocalipse também vai tratar disso. O livro de 1 Tessalonicenses também fala do arrebatamento. Eu creio sim no arrebatamento da igreja, mas não acredito que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Não acredito, mas isso aí é um outro estudo, respeito àqueles que acreditam. Lá na frente, quem sabe, se Deus preparar, eu vou trazer esse estudo sobre o arrebatamento da igreja, sobre pontos de vista. Amém? Vamos continuar? Falando aqui, o autor é João. Ninguém pode discutir, né? Que João escreveu o livro do Apocalipse. Onde ele escreveu? Lá na ilha de Patmos. Ele ficou preso devido ao nome de Cristo. Roma estava imperando, estava matando em nome dos imperadores. A religião cristã estava crescendo e a religião de Roma estava acabando. E isso deu méritos para o imperador querer preparar perseguição contra os cristãos. Mas isso é uma outra história. No decorrer do livro, nós vamos aqui estudar essa parte. Amém? Agora eu quero falar aqui, leitores, data e propósito. Os leitores do Apocalipse. Quem eram os leitores? A data que o livro foi escrito e o propósito do livro. Vamos lá? Os leitores originais do Apocalipse foram os membros da Igreja da Ásia Menor, região admirável pelo número e riqueza de suas cidades. As 7 igrejas mencionadas no Apocalipse ficavam em centros importantes de onde o Evangelho se espalhou para o Oriente e para o Ocidente. O Apocalipse é destinado à Igreja Universal e a todas as igrejas das gerações que se seguirem.
Aqui Cristo revela a si mesmo a todas as igrejas. Capítulo 2, versículo 23 e capítulo 22, versículo 16 do Apocalipse. Que renovação espiritual poderosa seria experimentada hoje se todas as igrejas vivessem à luz do último livro da Bíblia. Irmãos, é muito importante isso. É muito importante nós lermos o livro, pregar o livro do Apocalipse. É muito importante. Isso traz muitos benefícios espirituais, traz benefícios para a vida material também. Nós temos que estar alerta. O Senhor está voltando. Jesus está voltando. E Jesus está descontente com as igrejas no Brasil e no mundo. Não estamos mais pregando a verdade de Deus. Estamos pregando materialismo atrás de materialismo. Não se fala de salvação nos templos. As pessoas não estão indo mais atrás de Cristo pela salvação. Elas estão indo pela comida que perece. Jesus disse isso no Evangelho de João. O povo que corria atrás dele só por causa dos milagres. Não que Deus não vai fazer milagre, ele sempre fez milagre. Deus sempre teve misericórdia do seu povo. Mas isso, irmão, não pode ser utilizado como se fosse a coisa mais importante em Cristo. Não foi esse o verdadeiro papel que Jesus Cristo veio fazer. É lógico, o Evangelho é poder de Deus, é poder de transformação. Junto com o Evangelho veio sim as libertações, os milagres, eu creio nisso. Mas o melhor e o maior papel que Jesus Cristo fez era uma alma convertida, é resgatar aquilo que se perdeu. O homem se perdeu através do pecado. Amém? Vamos lá. Éfeso foi o centro de onde João dirigiu os assuntos espirituais das igrejas da Ásia Menor. Isso se deu enquanto ele era prisioneiro de Roma, na ilha de Patmos, quase ao fim do reinado do imperador Domiciano, provavelmente cerca de 90 depois de Cristo. Entretanto, Tertuliano, um dos pais da igreja, achava que o Apocalipse teria sido escrito durante a perseguição de Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo. Os eruditos modernos preferem a data mais antiga. Então, irmão, a data, alguns falam 64, não. A maioria vai atrás do ano 96 depois de Cristo. É lógico que João viu Nero colocar fogo em Roma. João assistiu o martírio dos cristãos. Ele viu as pessoas sendo assassinadas em nome de Cristo. Ele foi um companheiro de tribulação, tanto que ele estava preso na ilha de Patmos, junto com muitos cristãos. Hoje, irmão, são poucos que querem morrer em nome do Evangelho. São poucos que brigam pelo Evangelho. A igreja está sendo atacada de tudo quanto é lado e ninguém tem feito nada. Alguns poucos pastores, como Silas Malafaia, que eu respeito bastante, brigam, para tentar defender o nome da igreja. E outros pastores também, nós temos bastante, Augusto Nicodemos, tem outros pastores aí também, Hernandes Dias Lopes, e tem outros pastores, muitos aí, preocupados com a igreja. Mas são poucos, irmãos. Mas pela misericórdia, o Senhor tem usado desses poucos. Amém? Vamos lá. O propósito. O propósito do Apocalipse é indicado no prólogo. O livro foi escrito para mostrar-nos as coisas que em breve devem acontecer. Entre as atividades do Espírito Santo, devemos notar as seguintes: o que vai acontecer. Guiar-nos a toda a verdade. É o papel da palavra de Deus. É o papel do Apocalipse também, guiar-nos para toda a verdade. Quem é a verdade? A igreja? Não. A doutrina da igreja? Não. A verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo é a verdade. Não é a igreja, irmãos. Igreja não salva ninguém. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que a igreja era o caminho, a verdade e a vida. A igreja é uma instituição sagrada de Deus que está na terra para apontar o caminho através do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro papel da igreja. Amém? É bom que isso fique bem claro. A igreja não salva ninguém. O que salva é o Evangelho da graça. Jesus disse isso. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Para que ninguém se engrandeça. Vamos lá. Guiar-nos a toda a verdade.
anunciar-nos as coisas que hão de vir, João 16,3, ou seja, guiar na verdade e as coisas que hão de vir naquela época, perseguição, fogo em Roma, as igrejas sendo atacadas, o agnosticismo chegando. E hoje estamos no período da igreja ainda, a época dos gentios, e a igreja está sendo atacada por todos os lados. E, além de ser atacada, com todo respeito, a igreja também está sendo mal administrada. Os pastores, os líderes de igreja, eles estão se achando o dono da igreja. Olha só o absurdo que nós estamos chegando. Eles estão achando que eles são os donos da igreja. Usam o nome de Deus, usam a Bíblia só para disfarçar. Mas no fundo, quem manda é eles. Deus hoje tem que pedir permissão para esses pastores para entrar na igreja. O Espírito Santo e Jesus a mesma coisa. Não é Jesus que comanda a igreja. Eles falam em cima do púlpito, mas na verdade quem está mandando mais na igreja são os homens. Eu aprendi uma coisa, irmão. Uma coisa que eu aprendi com Deus. Deus, ele levantou homens para dirigir a igreja. Mas tem uma coisa que Deus nunca fez e Deus nunca vai fazer: dar a sua igreja para homens nenhum. Amém? Vamos lá. A primeira encontra-se principalmente nos evangelhos e nas epístolas, que é elas que vão dizer a verdade e nos mostrar a verdade. A última é encontrada especialmente no Apocalipse. Neste livro de profecia prática, o povo do Senhor é encorajado à perseverança e fidelidade, mediante a visão da queda última do mal e do triunfo eterno da justiça de Deus. Então, o primeiro aqui que eu li aqui, que é guiar-nos a toda a verdade. As epístolas, a Bíblia toda é a verdade de Deus. Então, ela está nos guiando para Jesus Cristo. Amém? E a outra parte aqui é nos encorajar na perseverança, ficar de olho nos sinais que estão acontecendo, guerras, terremoto, maremoto, corrupção, atrocidades, homicídio, homossexualismo crescendo, horrivelmente crescendo, meios de comunicação corruptos, corrompidos, novelas corruptas, corrompidas, seriados corruptos, corrompidos. Fique de olho nisso, irmão. Fique atento nos sinais. Deus está mostrando. Eles entenderam naquela época lá. João escreveu para eles e eles entenderam os sinais. E nós temos que entender os sinais. O Senhor está voltando. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Você não sabe o dia e nem a hora. Há dois pontos de vista aí vir como um ladrão. O primeiro será o arrebatamento da igreja. E o segundo é o Senhor vir no particular. Me levar ou te levar. Tome muito cuidado. Vigie. Ore sem cessar. Ande no Espírito com Deus. Vamos lá, para a gente continuar o estudo. Agora eu vou falar sobre forma, ligações e esquema no Apocalipse. Vamos lá? Forma. Em certo sentido, o Apocalipse é a filosofia cristã da história universal. Brilha com entusiasmo poético e profético. É um livro de guerras e também de paz triunfante e final. Apocalipse significa revelação, afastamento, retirada do véu, manifestando algo oculto ou coberto. O livro contém segredos divinos revelados por Deus a Cristo e por Cristo a João e à Igreja. Em imagens, raio de ação e expressões, o Apocalipse se parece com o livro de Daniel, tendo sido por isso denominado o Daniel do Novo Testamento. No seu Evangelho e também em suas epístolas, João manifesta a mesma ideia principal de revelação, a saber, o conflito entre a fé, a descrença e a vitória final da fé. Os ensinos básicos do Apocalipse podem ser encontrados nas profecias de Cristo, registradas em Mateus 24. A linguagem de abertura do sexto selo, Apocalipse 6, 12 a 17, é a mesma usada pelos profetas do Antigo Testamento, em sua revelação do dia do Senhor. Então, falei sobre a forma poética do livro, filosófica também, cultural também, né? Existem símbolos, né? Nenhum símbolo é sem explicação. Se você estudar o livro de Daniel,
junto com o livro do Apocalipse, mais Ezequiel, Isaías, Jeremias, você vai poder entender bastante o livro do Apocalipse. Porque profecias, irmãos, contém no livro de Daniel e contém no livro do Apocalipse. Amém? Vamos continuar o estudo? Apocalipse é um todo unificado e provê esboço profético do curso da história da Igreja, desde o período apostólico até a sua transladação na volta de Cristo, e também dos juízos subsequentes que hão de sobreviver a um mundo iníquo e sem Deus. O estilo é apocalíptico e a movimentação do grande drama é revelada numa escala de grandeza sem par. A terra estremece sob o choque da batalha e dos ataques do juízo. Expõe-se os horrores sem fim do abismo e as alegrias eternas dos céus. Os acontecimentos obedecem à seguinte ordem. Então, temos que ficar atento aos acontecimentos, à desordem mundial, guerras. Lembra que Jesus falou? Pai vai matar o filho vai matar o pai, e ainda não é o fim. Terremotos, maremotos, está aí o vulcão aí, né? Lá no Havaí, despejando lavas e mais lavas, expulsando pessoas da sua casa, matando. Então vamos ficar de olho, irmão. Deus está voltando. Jesus está voltando na pessoa de Cristo. Então vamos ficar atento aos sinais aí, que está visível os sinais. Só não enxerga quem não é espiritual. Vamos lá. Primeiro, os acontecimentos obedecem a seguinte ordem. Vamos lá? Primeiro, a dispensação atual culminará em apostasia num período de tribulação sem procedência. 2. O homem do pecado será completamente manifestado, assumirá supremacia política e reivindicará preeminência religiosa. O homem do pecado. Vai haver um presidente e esse homem do pecado, ele vai conseguir essa tão famigerada paz que ninguém consegue por esses países árabes que andam em guerra há muitos e muitos anos. Então o homem da iniquidade, ele vai aparecer e ele vai conseguir, ele será guiado pelo diabo, que será o maior porta-voz, é o que está por trás de tudo. E ele vai conseguir essa paz. Amém? 3. A verdadeira igreja de Cristo será arrebatada aos céus, e o homem do pecado fará aliança com os judeus. Violará, porém, seu pacto com os judeus, reunirá forças contra eles de outras nações e procurará destruir o antigo povo de Deus. Ele fará um pacto depois do arrebatamento da igreja. E os judeus vão achar que ele é Cristo. No meio desse pacto, que vai durar 7 anos, ele quebra o pacto e começa a perseguir os judeus. Amém? Mas isso é uma outra coisa que lá na frente a gente vai discutir. 5. Inaugurar-se-á então o período do milênio. O pecado será suprimido, mas não exterminado. Cristo reinará com uma vara de ferro. Paz e bênção universais serão desfrutadas. Aqui é a respeito do milênio. Cristo vai reinar no milênio. O pecado, irmão, será suprimido, mas não será tirado total da terra. Mas isso é uma outra também discussão que a gente vai conversar lá na frente. Existe muito debate em cima disso, uns concordam, outros não concordam, mas vamos prosseguir. E que 6, a perda de Satanás resultará na decepção das nações que o seguem na última revolta da terra. Isto trará castigo desastroso para os rebeldes e seu líder. Instalar-se-ão o 7º, o último juízo, e Cristo, como juiz supremo, presidirá a condenação dos iníquos. 8º, a era eterna, com seus distintos permanentes, começará depois que Jesus entregar o reino ao Pai. Então Deus será tudo em todos. Então, irmão, no dia do juízo final, vai haver o dia do juízo, o dia da condenação, ninguém vai escapar desse grande dia. Então, só vai entrar no céu aqueles que o nome estiver escrito no livro da vida. Quem não tiver escrito no livro da vida, infelizmente, irmão, vai ter que esperar o dia da condenação. É bom frisar aqui, irmão, que existem 2 coisas que acontecem com o ser humano quando ele morre. Tome cuidado com essa religião do espiritismo, que acredita em vida após a morte, que acredita que um espírito pode evoluir. Eles têm
a coragem de dizer que Jesus é o espírito mais evoluído. Isso não é verdadeiro, irmão. Isso é diabólico. A Bíblia diz que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Só duas coisas acontecem com um ser humano. Se ele morrer em Cristo, ele vai para o paraíso hoje com Cristo. Se ele morrer sem Cristo, ele vai para o Hades, lugar de tormento, ou seja, um lugar que já está preparado e lá ele vai esperar o dia do juízo final. Tome cuidado com o espiritismo, nas novelas, nos filmes. Hoje, infelizmente, o catolicismo da Igreja Católica é misturado com o espiritismo, é misturado com o budismo. A Igreja Católica, com todo o respeito, tem dado a mão para várias religiões, tem se unido a várias religiões. E isso tem desagradado muito a Deus. E por que os católicos não percebem? Porque não leem Bíblia, não são instruídos a ler a Bíblia. A maioria, 95% dos católicos, são analfabetos de Bíblia. Eles acreditam mais no homem do que em Deus. E a igreja evangélica está encostando nos católicos. O número de analfabetos de Bíblia dentro das igrejas evangélicas é vexatório, irmãos. E os maiores culpados é a liderança. É essa liderança que não tem para ela e não tem para o seu povo. Lembra do livro de Oséias? O que foi que Deus disse na boca de Oséias? Assim como é o povo, também é o sacerdote. Pastor fraco, líder fraco, igreja fraca. Líder que não estuda é igreja que não estuda. Automaticamente ele não vai incentivar você a ler. Você lembra anos atrás? Nós tínhamos culto de doutrina, tínhamos culto de ensinamento. Hoje acabou. Hoje só tem consagração, vigília, campanha e mais nada. Infelizmente, irmão, é dessas vigílias, é dessas consagrações que tem saído péssimos pregadores. Porque o cara vai numa consagração, às vezes ele não é nem cristão, ou está começando na igreja, já se dá oportunidade. Aí vai lá na frente, começa a falar um monte de besteira que ele não sabe, que ele não conhece, daqui a pouco ele vira um pregador. E homens e mulheres estão saindo por aí pregando sem entendimento, entrando dentro das casas, evangelizando sem conhecimento nenhum de Bíblia, não tem uma vida no altar, é pegado a laço, o desespero de muitos líderes pegando a laço. Irmão, Jesus andou com 12 homens, e durante 3 anos ele discipulou esses homens. Meu querido, tem igrejas que não tem sequer um estudo bíblico. Deus é amor, Congregação Cristã no Brasil, Mundial, Igreja do R.S. Soares, que é da Mundial, perdão, o R.S. Soares é outra igreja, igrejas da Mundial, Igreja Universal, não tem estudo bíblico, irmão. Chega a ser vexatório. As pessoas não têm conhecimento. Jesus disse: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tome cuidado, irmão, com essas igrejas que não têm estudo. Isso é um prato cheio para o diabo. O governo federal trabalha do mesmo jeito. Quanto menos conhecimento, quanto menos educação as pessoas tiverem, melhor é para manipulá-las. A igreja está trabalhando do mesmo jeito que o governo, pensando da mesma forma que o governo pensa. Para que eu vou incentivar meu povo a ler Bíblia? Para que eles me contestarem? Quantos tem dentro da igreja que não conhece nada, estão em cima de púlpitos pregando, sendo levantado para diácono, presbítero, evangelistas, pastores, sem unção, sem chamado, não tem discipulado. Irmão, cuidado. Perdoe se eu errei alguma palavra, se eu me confundi em alguma coisa, Não sou perfeito, mas quero continuar trazendo para você alertas do Senhor. O próximo tema aqui do Apocalipse será palavras-chave e versículos-chave do Apocalipse. Tem muita coisa para aprender. Eu espero que você tenha gostado. Me perdoe alguma coisa que eu errei, falei errado, alguma frase, alguma palavra. Como diz a Bíblia, perfeito foi para a cruz. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amém? Obrigado.